Ok. Boa tarde a todos. Estamos começando hoje, né, o segundo evento do Conecta Mais Unicinos. Eu sou a professora Suzy Botelho da Silva, engenheira de alimentos e docente do curso de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da Unicinos. Nesse evento de hoje, nós vamos debater, né, com painelistas convidadas, a indústria de alimentos, adaptações quanto à higiene e segurança neste período pós-surgimento da Covid-19. Como nós sabemos, né, o enfrentamento da Covid-19 tem se mostrado como um dos grandes desafios do nosso tempo. Uma doença de grande disseminação e com importante risco para a vida, principalmente para indivíduos em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, né, tantos pesquisadores como a OMS têm chamado a atenção para a importância de estratégias para a contenção dessa doença. A restrição na circulação de pessoas, a adoção de distanciamento social, o uso de equipamentos de proteção individual e a higienização de ambientes. A Covid-19 trouxe impactos severos para os indivíduos, obviamente, mas também trouxe efeitos e impactos para as organizações e os governos mundo afora. A produção industrial se viu particularmente afetada, né, por efeitos dessa doença, principalmente aquelas atividades que ocupam, né, um grande número de pessoas em espaços fechados. Dessa forma, estratégias de enfrentamento e mudanças de procedimentos precisaram ser implementados. E, em certos momentos, atividades tiveram que ser suspensas. Todos os setores que envolviam a atividade humana sofreram impactos, inclusive a indústria de alimentos. A indústria de alimentos é um dos principais setores econômicos do Brasil. Ela representa, dentro do setor de indústria de transformação, o principal setor. É também o setor que gera mais empregos dentro das indústrias no Brasil, né? E a indústria de alimentos é responsável por 10% do PIB. Então, vocês podem ver que é um setor bem importante. Além de todos esses aspectos econômicos, né, a indústria de alimentos também, né, é uma atividade essencial, né, que precisa continuar funcionando, mesmo em tempos de pandemia. Então, para discutir, então, hoje, essa temática, né, nós temos aqui 3 convidadas, né, que são pessoas atuantes na área de alimentos, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? E nós iremos debater hoje, né, o contexto da indústria de alimentos, né, antes do surgimento da pandemia. Nós vamos também discutir a respeito dos impactos e dos desafios para o enfrentamento dessa doença nesses espaços de produção de alimentos, né? Vamos conhecer também algumas estratégias que podem ser implementadas, estão sendo implementadas, né, para dar conta dessa situação. E, além disso, nós queremos entender, né, e discutir também qual o legado, né, que esse momento difícil, né, vai deixar para o futuro das indústrias de alimentos no Brasil. Então, num primeiro momento, eu gostaria de apresentar os meus palestrantes, tá? Antes, eu só quero lembrar que nosso evento a gente vai apresentar da seguinte maneira. No primeiro momento, a gente vai fazer um debate, né, a partir de questionamentos que nós ouvimos, que eu já havia proposto antes, né? E no segundo momento, então, a gente vai abrir o debate, né? E vou querer que vocês apresentem suas perguntas, né? Através do chat. Quem está nos acompanhando através do YouTube, né? Eu aviso que aqui na parte de baixo do YouTube vocês vão encontrar ali um link para acessar a plataforma do Teams, né? Através da plataforma do Teams vocês podem deixar suas perguntas. E aí, no segundo momento, a gente vai também, então, responder essas perguntas, né? E vocês vão poder participar, então, mais ativamente do debate, certo? Então, sem mais delongas, vamos passar a apresentação, então, das nossas convidadas. Então, primeiro, vou apresentar a engenheira Valéria Cardoso Guerra, certo? A Valéria é engenheira de alimentos pela Unicinos, né? Com 16 anos de experiência na área. A Valéria é especialista em higiene e processamento de alimentos e engenharia de produção. É assessora de empresas na área de gestão de qualidade, segurança de alimentos, rotulagem e assuntos regulatórios. Ela realiza auditorias de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, a ISO 9001, e com o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, né, envolvendo boas práticas de fabricação,
análise de perigos e pontos críticos de controle, ISO 22000, FSSC 22000 e BRC. E também é ministrante, né, de treinamentos, né, relacionados a essas normas que eu acabei de citar. A nossa segunda palestrante, né, nossa segunda painelista, é a professora Lisiane Dantas Lacerda. A professora Lisiane é doutora em Ciência de Materiais, mestre em Química, especialista em Ciência e Tecnologia de Alimentos e bacharel e licenciada em Química. Ela possui mais de 15 anos de experiência na indústria química de alimentos e atualmente atua como consultora na área de desenvolvimento de produtos e controle de qualidade. É pesquisadora associada e professora dos cursos de graduação em Engenharia de Alimentos e Gastronomia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. E para compor o nosso painel, apresento então agora a professora Daiana de Souza. A professora Daiana é doutora e mestre em Engenharia Química pela URGS, é graduada em Engenharia de Alimentos pela Unicinos, é docente permanente do mestrado profissional em Nutrição e Alimentos, né, da Unicinos, né? Também é professora no curso de graduação em Engenharia de Alimentos, é pesquisadora do ITT Nutrifor, aqui da universidade, atua em serviços de consultoria e de assessoria para o desenvolvimento e melhoria de produtos e processos no setor de alimentos. A Daiana também, recentemente, né, é uma nova empresária, né, também, e a Daiana é sócia diretora da LIO, Alimentos Liofilizados. Tá? Então, obrigada pelo convite, por participar aqui conosco, né, e discutir esse tema que é tão importante para a indústria de alimentos. Pessoal, então, nós vamos, então, agora passar, então, propriamente dito, ao debate, né? Então, a ideia, eu vou fazer alguns questionamentos para as painelistas e elas vão ter tempo para discutir, discorrer a respeito desses temas. Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar hoje, né, antes de falar dos efeitos da pandemia e estratégias que estão sendo tomadas para o contorno deste problema, a gente tem que pensar qual era o cenário que vivia a indústria de alimentos antes da pandemia, né? Então, nesse sentido, eu faço o seguinte questionamento para vocês. Qual era o cenário que vivia a indústria de alimentos antes do surgimento da pandemia? Ou seja, lá em novembro de 2019, se a gente tivesse que caracterizar, né, o setor, né, de indústria de alimentos no Brasil, como que era esse setor? Qual era o contexto que esse setor vivia? Valéria, se quiser começar a discutir. Certo. Ok. Só aguardar. Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao evento. Então, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento às mestres Janice e Suzy também pelo convite para participar deste painel e pela oportunidade de estar em um evento promovido pela Unicinos. Muito obrigada. Bem, fazendo uma introdução para depois responder a pergunta. Há indústrias de alimentos de diversos tipos, de pequeno, médio e grande porte, com processos automatizados, nos quais os produtos são minimamente expostos, não necessitando de grande número de pessoas, ou com processos em que os produtos são muito manipulados, sendo necessário um grande número de colaboradores. Há empresas também que não possuem nenhum tipo de certificação formal, por exemplo, pequenas principalmente, outras possuem certificação do seu sistema de gestão, voltado para a qualidade e também para a segurança de alimentos. Eu posso comentar sobre aquelas que eu tenho mais contato, que são organizações com certificação ISO, APPCC, ou que estão implementando essas normas que são internacionalmente reconhecidas. Antes da pandemia, o objetivo era produzir atendendo às normas básicas de higiene, né, de boas práticas de fabricação, e aos requisitos dessas normas. E falando de requisitos, quero destacar um que está contido tanto no Sistema de Gestão da Qualidade, da ISO 9001, quanto no de Segurança de Alimentos, o da 22000. Trata-se de planejamento de mudanças. O que esse requisito descreve? Quando ocorrem mudanças significativas para o sistema de gestão,
Então, as organizações devem planejar as ações. São as mudanças que se pode atuar com um certo tempo, sendo externas à organização, por exemplo, novos produtos que surgem no mercado concorrente, que a empresa vai fazer uma ação sobre isso, né, para fazer um produto semelhante, para concorrer, ou é uma legislação nova que a empresa tem que atender a esses requisitos, a esses novos requisitos. Então, são exemplos de mudanças externas à organização. Ou então pode ser uma mudança interna, por exemplo, uma necessidade de ampliação da fábrica, de ampliação das linhas de produção, ou então uma redução das linhas de produção, a empresa tem que mexer nas funções, na liderança. Então, são coisas que dá para prever e planejar ações para executar essas mudanças de forma organizada. O que estava acontecendo, então, era a gestão de situações que se poderia prever. Daiane. Certo. Então, gente, inicialmente também queria agradecer o convite, Suzy, Janice também, né? Sempre uma alegria estar aqui debatendo, né? Discorrendo sobre esses temas tão importantes para nós, né? O meu olhar, né? Ele vai ser voltado para a inovação, tá? Então, quando tu pergunta, né, Suzy, sobre que cenário que a indústria vivia, né? Antes da pandemia, né? A gente sabe que a busca por melhoria contínua, ela tem que ser uma pauta de qualquer empresa, né, de qualquer organização que deseja se manter viva no mercado, né. Isso porque os produtos, as empresas, elas entregam produtos e serviços com o objetivo de atender necessidades, né, de atender o que o consumidor deseja, né. E como as necessidades humanas, os nossos hábitos, eles mudam continuamente, né, a gente vai sempre tendo exigências maiores, as empresas elas têm que estar sempre atentas, né, e têm que estar sempre pensando no que oferecer e têm que estar sempre buscando melhoria, né. Então, o que a gente observava, né, que antes da pandemia, né, a gente sempre via, olhando, que o mercado ele era muito ditado por olhar para macro tendências mundiais, né, esse olhar para essas macro tendências mundiais, ele sempre foi muito importante, ele sempre norteou a busca de melhoria das empresas, tem que estar sempre pensando no que oferecer e aí com base nesse olhar se vinha, então o que a gente observava, né, identificando que antes da pandemia, essas mudanças poderiam sempre via olhando que o na empresa adotadas pela empresa e por olhar para macro tendências, como a Valéria falou, né, fazendo planejamentos específicos mundiais, ele sempre foi muito importante, ele sempre norteou. Obviamente, a melhoria das empresas, a inovação, o lançamento de novos produtos, no que oferecer, e aí com base nesse olhar, então, o que a gente observava, o tamanho da empresa, que empresas menores, as mudanças poderiam sempre via olhando que na empresa, adotadas radicais, por olhar planejadores, elas, como a Valéria falou, né, fazendo planejamento, já uma grande empresa fazer um planejamento maior, obviamente, a melhoria das empresas, a inovação, todo o cenário que oferecer, e é grau nesse olhar, ele é muito maior. O que a gente observa, o tamanho da empresa, que a empresa ainda não consegue fazer, sempre via olhando na empresa, adotadas radicais, por olhar planejadores, como a Valéria falou, mais rapidamente, olhar, já uma grande e a média prazo, curta, média, obviamente, a melhoria das empresas, a inovação, todo o cenário que oferecer, ele é grau nesse olhar, ele é muito maior. O que a gente observa, o tamanho da empresa, que a empresa ainda não consegue fazer, sempre via olhando na empresa, adotadas radicais, por olhar planejadores, como a Valéria falou, mais rapidamente, olhar, já uma grande e a média prazo, curta, média, obrigada, minhas perguntas também, para a gente dar os nossos depoimentos, né, então, muito função, o tamanho da empresa, que não está sendo dada fácil, né, que articular, olhando na empresa, adotadas
Então, eu vou focar primeiro na área de Então, esse manual já está na nossa vida há quase 20 anos. Então, não é nada novo para nós. Então, a indústria já está bem familiarizada com o que desse manual. A gente tem os POPs, que no mínimo as indústrias, para quem aí está escutando e não tem muito familiaridade com a área, né? A gente fala desde matérias-primas e embalagens, potabilidade da água, tem que ter todos os cuidados, né, em função disso. Já se fala em higiene e saúde de manipuladores, então não é algo novo, né? É algo que já se pensava sempre. Manejo de resíduos, controle integrado de pragas, higienização, então, de equipamentos e instalações. E, por último, e também limpeza, né, de parede, já está envolvidas, né, os prédios, manutenção e calibração desses equipamentos, e, por último, acho que o bebê dessas POPs, que seria recolhimento de alimentos, né, o famoso recall, tá? Sempre lembrando, então, que isso desde 2002, quando se tem uma fiscalização da Anvisa, ela segue um checklist que tem mais de 100 itens que ela vai nessa indústria, nessa empresa, desde como foi falado aí, de pequeno, médio porte, e visualiza tudo isso e classifica essas empresas em 3 grupos, né? Então, ali a gente já tem um percentual de conformidade em relação a esses itens. Então, isso era a nossa visão aí, como estava a indústria antes, pré-pandemia. Obrigada, Lise, né, Valéria e Dayana, né, por compartilhar, então, as suas experiências aqui nesse primeiro momento. Então, dessa fala, né, que nós estamos percebendo, né, é que a indústria de alimentos, ela vinha num contexto, né, em que existia, sim, planejamento, né, para coisas que eram relativamente esperáveis, né, não uma pandemia. Uma coisa importante também, eu acho, a destacar, e que também apareceu nas falas anteriores, é que, mesmo antes do surgimento da pandemia, obviamente, já existia preocupação com higiene e segurança dentro das indústrias de alimentos, o que para outros setores foi algo totalmente novo, a questão, por exemplo, de higienizar mãos, né, usar máscaras, né, esse tipo de procedimento dentro das indústrias de alimentos já era uma coisa corriqueira, porque para produzir alimento seguro, a gente precisa de higiene, a gente precisa de protocolos, né, para essa produção. Então, isso não foi totalmente novo para a indústria de alimentos. É claro que houveram a necessidade de adaptações. Eu gostaria, então, que agora que as painelistas falassem um pouco mais, né, nesse aspecto, né, no sentido de quais eram os desafios, né, em termos de higiene e segurança de alimentos antes da pandemia. Qual era a preocupação que se tinha nesses 2 aspectos, né, e o que era feito? Sim. Posso falar? Sim, sim. Então, assim, sempre lembrando, né, que antes da pandemia era e ainda é o principal desafio, né, então, fornecer alimento seguro para a população. Só que a base era a mitigação, vamos dizer assim, das bactérias, fungos, leveduras e vírus. Então, para ter uma noção que o vírus sempre esteve presente na nossa vida, não é porque agora se fala em Covid-19, nossa, vírus só tem agora. Não, a gente tem exemplos, né, de vírus como adenovírus, norovírus, o famoso rotavírus, né, então, lembrando sempre que quando a gente tem uma gripe e vai no médico é virose, né, então, a gente já tem esses vírus aí, a hepatite A é um vírus, entre outros, né.
Então, assim, só que a gente tem que ter bem em mente que as bactérias, fungos e levaduras são estruturas capazes de se multiplicar, falando em microbiologia aí, né, em matrizes alimentares. Os vírus, eles já não conseguem se multiplicar. Por exemplo, uma população viral, se ela se deposita numa superfície, né, ela vai ser aquela, ou então vai diminuir ao longo do tempo. Ela não se, como direi assim, não se alimenta da matriz. Né? Tem outros sistemas aí de propagação, de replicação, que é diferente desses outros micro-organismos. Né? Então, para mitigar esses 4 aí fatores, né, esses 4 classes, a gente usa o processo de higienização, que é muito importante. Hoje a gente está vendo muito nas redes sociais, na internet, vídeos de higienização para casa, né? Mas os tratamentos sem que retire a sujidade inicial. Então, não adianta a gente colocar um hipoclorito, a empresa vir com algo mais forte, sem primeiro limpar com detergente. Nós em casa também é a mesma coisa. Depois o enxágue, depois uma desinfecção e novamente o enxágue, tá? Nesse caso, a gente tem bem o quê? O famoso, né, para quem essa área de alimentos usa bastante, que é o ciclo de Sinner, que a gente usa 4 parâmetros. Força mecânica, então quando a gente fala em limpar superfícies, a gente fala de atrito, né, de como a gente faz isso, o tempo que precisa agir para essa higienização desse agente, qual é o agente que se usa, o agente químico, pH, importante, qual o radical que está envolvido, né, e a temperatura. Lembrando que para a gente ter uma higienização efetiva, né, a melhor possível, não quer dizer que tem que usar muito tempo, muita força, né? Então, são os parâmetros decisivos. E lembrando que se deseja o quê? Que não se ocorra surtos. Isso é o principal, né, para a indústria de alimentos. Quem gostaria de continuar? Eu? Valéria? Então, Valéria, por favor. Certo, obrigada. Bem, então, dando continuidade, né, a resposta à questão 2, quais eram os principais desafios da higiene e da segurança de alimentos antes da pandemia, eu digo assim que a preocupação, então, estava em manter o controle e a higiene do ambiente e das instalações, como a professora Lisiane comentou, levando em consideração a prevenção dos perigos físicos, por exemplo, corpos estranhos, né, para que o produto não tivesse nenhum corpo estranho, perigos químicos, como as substâncias alergênicas, o controle da contaminação cruzada, e os micro-organismos patogênicos, como os fungos e as bactérias, né, basicamente esses. Também, pelo que eu tenho, assim, de vivência, né, estavam em pauta os assuntos de defesa de alimentos, ou seja, a questão da empresa proteger a sua propriedade contra a contaminação intencional do produto, através de atos de vandalismo, bioterrorismo, e também o combate à fraude de alimentos. E estes assuntos mais novos, né, assim como o recall, que também foi falado anteriormente, estes 2 últimos causados por pessoas, né, não por vírus. Aí, como eu comentei anteriormente, a empresa passa por riscos que afetam a segurança de alimentos, mas que se pode atuar com o tempo. Porém, ocorrem aquelas situações não intencionais, as chamadas emergências, e para isso, a ISO 22 também traz um requisito específico, que é chamado de prontidão e respostas a emergências. E aí ele descreve que a direção da empresa, ela deve assegurar que tenha procedimentos, né, que a empresa tenha procedimentos para responder a potenciais situações emergenciais ou incidentes que possam ter um impacto na segurança de alimentos. Que tipos de emergências, pessoal?
aquilo que a empresa pode prever, que pode acontecer no seu site. Por exemplo, alagamentos, se é uma região que tem terrenos baixos e que possa acontecer esse tipo de problema. Ou então, ao contrário, a falta de água. Então, a empresa pode prever essas situações que ela pode passar e já planejar ações para combater. Porém, como foi comentado também, ninguém estava preparado para uma pandemia. E essa foi uma situação emergencial que todos tiveram que se reinventar e se readequar a ela, né? Eram esses pontos. Daiana, e qual a tua visão? Eu acho que as gurias destacaram muito bem, né? Eu acho que essas questões todas desde o básico, da garantia da segurança, desde o início, né? Até chegando aos pontos bem mais atuais, como a Valéria comentou, até de food defense, temas que se discute há poucos anos no Brasil, né? E no mundo todo, né? Então, são questões importantes que a indústria sempre teve essa preocupação, né? E só complementando, né, ainda com o que as gurias comentaram, a questão de que, então, para garantirmos essa segurança dos alimentos, né, até a chegada do consumidor, do alimento na casa do consumidor, a indústria também tem uma preocupação grande na seleção das embalagens adequadas para esse alimento, né, de forma que a embalagem possa proteger o alimento corretamente, de acordo com o tipo de alteração que ele pode sofrer. Então, essa seleção, ela tem que ser muito bem feita, né, e para que ele traga, né, para que essa embalagem traga toda a proteção que necessita, sem trazer também algum malefício para o alimento, né, protegendo somente o alimento, tá? A gente vê, assim, nesse cenário, né, das embalagens, assim, algumas inovações que foram, que a indústria já estava se preocupando, né, e que vem várias já no mercado brasileiro, a gente já vinha observando, como as embalagens ativas, né, e mais especificamente as embalagens com atmosfera modificada, enfim. Então, a gente via alguns movimentos de preocupações, de busca por melhoria das indústrias nesse sentido também, tá? Mais especificamente aqui no Brasil, ainda dentro do sistema de atmosfera modificada, né? E também alguma preocupação, que também tem relação com a segurança alimentar como um todo, né? Com a busca cada vez maior dos consumidores por o uso de aditivos naturais, né? A seleção de conservantes naturais para os alimentos, então opções naturais. Então, na verdade, é uma soma de fatores que a indústria usa, né, de ações que faz, né, para tentar garantir a segurança como um todo do alimento, né, desde um olhar focado para higienização, para seleção adequada de ingredientes, né, para não ter contaminantes, para controlar todo o seu processo, para prevenir ataques, para prevenir questões de food defense mesmo, né, e com um olhar para a embalagem, para garantir que chegue na mesa do consumidor o alimento seguro e adequado para o seu consumo. Então, a indústria, ela tem esse papel bem importante, assim, e culturalmente, de uma forma organizacional já desenvolvida, né, de garantir a segurança, né, de se preocupar muito com a segurança como um todo, né, então, sobre todos os aspectos. Então, isso é cultura da indústria de alimentos já isso, né, desde muito tempo, né. Obrigada, né, pelo compartilhamento aí das informações, né, com a gente, né, mostrando um pouco como era esse cenário, então, antes da pandemia. Então, a gente percebe, né, que a indústria de alimentos já é uma indústria estruturada e muito focada na questão de segurança, né, como os painelistas falou, a Daiana destacou agora nesse último momento. Então, agora, a segunda parte, digamos, aqui dessa nossa conversa, né, é exatamente pensar, né, e refletir, então, e verificar o que aconteceu, então, a partir de janeiro, eu diria assim, né, quando começaram a surgir os principais casos, né, inicialmente na Ásia, depois na Europa, né, e lá por final de fevereiro, né, começaram a surgir os primeiros casos aqui no Brasil, né. Quais foram os principais desafios que a indústria de alimentos teve que enfrentar nesse momento ali inicial e que está enfrentando ainda hoje, e como que ela foi afetada? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco desses impactos. Valéria, quer começar? Sim, obrigada.
Bom, eu posso comentar algumas ações tomadas por empresas que eu conheço e como está um pouco da sua situação econômica também. Uma das empresas é produtora de sucos concentrados e óleos essenciais, com processos mais automatizados, mas com algumas etapas manuais. Quando a pandemia foi declarada pela OMS, a empresa então remanejou as atividades para mitigar os riscos de propagação do coronavírus. O que ela fez? Então, a direção decidiu não receber mais fornecedores, clientes ou prestadores de serviço no seu site, né, a fim de proteger a todos. Os colaboradores, então, da área administrativa passaram para o sistema home office, indo para a empresa somente quando necessário, em dias alternados, né, tomando cuidado, enfim. E os operadores da produção, o pessoal da linha de frente, né, que precisou continuar as atividades, eles passaram a fazer horários diferentes dos habituais, e para não ficarem todos no mesmo horário, né, no mesmo turno, evitando assim o contato com muitas pessoas. E foi intensificada então a sistemática de higienização pessoal e das superfícies de trabalho também, cada um ficou responsável, né, pela limpeza das superfícies e, claro, o uso obrigatório da máscara durante todo o tempo de trabalho. Essas foram as ações da primeira empresa, né, o primeiro exemplo que eu tenho. A outra empresa, ela é produtora de aditivos, tem poucos colaboradores, assim, menos de 10 colaboradores, possui uma estrutura antiga e está em processo de finalização de uma planta nova, em um outro local, em uma outra cidade, inclusive. Neste caso, teve um dos colaboradores que foi detectado com coronavírus, mas não foi dentro da fábrica. Ele havia saído de férias, ali por fevereiro, e fez uma viagem. Então, era um local que tinha muitos turistas, e ele, infelizmente, foi infectado. Mas, como foi detectado no estágio inicial, então, ele nem chegou a voltar a trabalhar após as férias. Ele já ficou em isolamento, passou por tratamento hospitalar, e dessa forma não passou o vírus para ninguém da empresa. Ele se recuperou, felizmente, se recuperou bem e voltou a trabalhar. Então, como eu havia informado, essa empresa ela é antiga e está em construção, né, de uma nova fábrica, e mais automatizada, mais moderna, enfim. Porque a área agora, a estrutura da empresa, como ela é antiga, ela tem condições menos favoráveis à segurança de alimentos, e a empresa está preocupada em ter uma estrutura mais moderna, mais adequada, né? Com a pandemia, então, eles tiveram que cessar as atividades por um período de tempo, período curto de tempo, mas depois eles voltaram, tomando todos os cuidados, né, em relação aos colaboradores. Por exemplo, o pessoal, ele saía da obra e ia almoçar num restaurante próximo, e aí, então, eles passaram a pedir as refeições embaladas individualmente, né, e passaram a fazer a refeição dentro do site mesmo. E o pessoal da vigilância, então, passou a medir a temperatura do pessoal que entrava, então, para trabalhar, de todos, e o uso da máscara obrigatório. E, por último, outro exemplo que eu tenho é uma empresa que envasa sucos prontos para o consumo, fornecedora de varejistas nacionais, e também atuando no mercado externo. É uma planta novinha em folha, ela está numa cidade bem pequena, também com poucos funcionários, e ela começou as atividades no início deste ano, um pouquinho antes da pandemia. Porém, o volume de produção não mudou. Que dó. Os clientes continuaram comprando para todo o mercado nacional, felizmente os pedidos continuaram a serem feitos, inclusive eles tiveram que contratar um colaborador a mais, então isso foi um ponto bem positivo da empresa. Claro, eles tiveram que tomar todos os cuidados, né, em relação à higiene, mas a produção não teve parada, digamos assim, está a todo vapor. E em relação aos investimentos,
a empresa vai fazer um refeitório no seu site, porque hoje não tem, o pessoal vai para casa almoçar ou leva as refeições para fazer lá, e vai trocar um equipamento na produção, ele já viu que tem um equipamento que não está tão eficiente assim, né, em relação aos controles, e ele vai trocar esse equipamento por um mais moderno. Então, é um cenário bem positivo nesse caso. Interessante, então, esse depoimento que a Valéria nos traz, né, trazendo 3 exemplos distintos, né, e como as empresas, né, adotaram estratégias, né, para poder enfrentar, né, esse desafio nesse momento. Bem interessante. Daiana, Lise? Acho que posso seguir. Ok. Pode ser? Pode. Então, assim, como a indústria de alimentos foi afetada, eu acho que seria interessante a gente pensar, é quase como sinônimo, se a gente for associar com como a gente foi afetado nos nossos lares, né? Então, por que eu digo isso? Porque famílias que já possuíam hábitos higiênicos nas suas casas foram mais tranquilas de inserirem esses cuidados extras, né, oriundos da pandemia. Por exemplo, pessoas que não circulavam em casa com o sapato, né, que veio da rua, que tiram, né, ou separam ele ou higienizam. Quem higieniza adequadamente os alimentos antes de consumir, que ao espirrar, ao tossir, cobre o rosto, foi mais fácil. Quem não lembra do famoso período ali do inverno de 2009? Que o que a gente tinha nessa época, né? A gripe A, H1N1, então álcool gel já vem na nossa vida desde aquela época, né? Se a gente for pensar. Então, a higiene tem que ser, um comportamento, já quase é uma educação, essa tendência aí da higiene. Na verdade, não é tendência, tem que ser higiênico, né? Então, na indústria de alimentos, dependendo da atividade que se realiza, já usam EPIs, né, específicos, equipamentos de proteção individual, como óculos, touca, uniforme, jaleco. Quem trabalha em indústria de alimentos, eu trabalhei por 15 anos, tirava toda a roupa, colocava a roupa do trabalho, tá? Hoje eu sei que tem indústrias que exigem que os funcionários cheguem e tomem banho. Tem isso também com questão da pandemia. Então, se elevou mais esses cuidados. Retirada de adornos também era comum, e hoje a gente, por exemplo, a aliança, né, a gente acaba nem usando, quem é da indústria de alimentos. Brinco muito pequeno, questão de esmalte, unhas compridas também, né, tem que ter esse cuidado. O que é novo para nós hoje? O que foi um desafio? O termo etiqueta respiratória, o uso da máscara, isso sim é algo assim que eu considero novo para a indústria. Tá? Essa máscara facial. Alguns poucos casos que exigia, mas era raro. Então, isso já agora é um EPI, né, que entrou aí na indústria de alimentos. Sempre lembrando que o objetivo, o que é? Garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, o abastecimento alimentar da população, os empregos, né, e a atividade econômica. Pensando nisso, o que a Anvisa fez? Ela criou um documento orientativo, né, para a produção segura de alimentos durante a pandemia. É muito interessante, quem puder ver essa nota técnica, é a número 48. Todos esses documentos, gente, da Anvisa estão muito recentes. Eles se atualizam o tempo todo, então a gente nem adianta ter uma versão, tem que ir lá no site e atualizar, porque eles estão sempre incluindo algum item. O que é destacado ali, que também é uma rotina nova para a indústria? Por exemplo, como a Dai comentou de embalagens, né? A indústria não se preocupava tanto em higienizar a matéria-prima que chegava, a embalagem, a parte externa. Abria o saco, né? A sacaria e já seguia na produção. Hoje não. Hoje tem que cuidar isso. Os terceiros são preocupação para a indústria de alimentos. Não é só o seu time ali, os seus funcionários. Tem que se pensar tudo isso, né? O fluxo de produção, a indústria de alimentos pensava antes como otimização do processo. Hoje não.
O fluxo de produção tem que se pensar no distanciamento entre os funcionários. Então, isso mudou bastante. Eu vou trazer, como a Valéria trouxe os 3 casos, eu vou trazer 2 bem específicos para a gente comentar rapidinho. Primeiro é do mês passado, dia 4 de junho, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, uma empresa de massa, a gente não pode dizer o nome, né? Mas ela é bem famosa, de Gravataí. Quem procurar ali nas notícias vai ver o que foi esse caso. Ela teve que ter as atividades suspensas por 3 dias, tá? Porque teve um surto de coronavírus. 2 funcionários testaram positivo nessa indústria. E surto, como que ele se classifica no caso de um vírus? Isso é importante, porque a gente tem muito ligado o surto a DTA, né? O surto, ele é a presença de um ou mais casos, né, de síndrome gripal em um mesmo ambiente fechado, né, que pessoas que apresentam isso, com um intervalo de 7 dias entre a data de início dos sintomas. Então, isso se classifica um surto de Covid-19, tá? Essa empresa, nesses 3 dias que ela ficou fechada, o que ela teve que fazer? Como a gente falou antes, lá nos princípios básicos de higienização, ela teve que sanitizar toda a fábrica, garantir que ela podia retomar as atividades, que não teria mais esse problema, tá? Não posso deixar de comentar de uma área nossa que a gente tem tanto carinho, que é a parte de carnes, né? Então, assim, dia 13 de julho, 2 dias atrás, saiu uma notícia, até vou ler aqui, que casos de coronavírus em frigoríficos do Rio Grande do Sul sobem 40% em menos de um mês, tá? Então, assim, só para a gente ter uma noção, tá? Eu vou só comentar os dados rapidinho para a gente ter essa relação. Mês passado, dia 19 de junho, eram 4.385 casos, tá? 2 dias atrás, foram para 6.202. Aí é os 40% de aumento que teve nesses casos, tá? Rio Grande do Sul, para a gente ter uma noção, ele tem hoje 39 unidades frigoríficas. Funcionários envolvidos nessas unidades, 35.850. Então, se a gente for pensar, de 2 dias atrás, 6.202 funcionários estão contaminados, a gente tem 17% dos funcionários da cadeia frigorífica, né, de abate, infectados. 39 unidades, eu comentei que são frigoríficas. 14 unidades, nossas aqui, gaúchas, tem mais de 100 casos de Covid nas suas, no seu território, vamos dizer, na sua indústria, tá? Pensando no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, até 2 dias atrás, tinha 39.200 casos confirmados. Lembram do valor que eu falei? 6.202 contaminados de empresas frigoríficas. Isso representa 16% dos casos do Rio Grande do Sul são de trabalhadores de frigoríficos. Por isso que é tão importante a gente cuidar, né, dessa cadeia do frio, como a gente fala, né, e a parte de carnes. Tá? Eu também vou comentar que com isso, o que aconteceu? Se fez uma portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e Agricultura com medidas exatas, específicas para essa cadeia aí tão importante para nós. Por exemplo, bem rapidinho comentar, tá? Programas de vacinação contra a gripe, estimular, porque sabendo que o funcionário está vacinado para a gripe, pode ser, se pode visualizar melhor que ele está com coronavírus. Então, se rapidamente se age, né, na pandemia. Que mais? Assinatura escrita de funcionário foi abolida, é tudo virtual ou assinatura digital, então não tem mais, não sei como vão ficar, Valéria, as auditorias nesse período, porque aquelas planilhas e registros, tudo assinado com o nome do funcionário, agora não é hora, né? O que mais que eu achei bem importante também, que tá comentado lá? Trabalhadores nunca, ou assim, se não é possível, ter uma barreira física, mas nunca de frente um para o outro, ao lado, ou
principalmente eles comentam de costas um para o outro, para não ter tanto contato, tá? As máscaras personalizadas, coisas que o pessoal está usando, tá? Com os dias da semana, para a indústria ter um controle maior dessas trocas, porque se fala muito em trocar máscara, mas como é que a gente sabe que o funcionário trocou? Então, assim, só para a gente ter uma noção de quanto a indústria está sendo afetada e o quanto a gente tem que cuidar e preservar nossos funcionários. Acho que seria isso, Suzy. Obrigada, Lise. Importante, a Lise chamou a atenção aí da questão dos frigoríficos, que a gente está vivenciando isso no Rio Grande do Sul, né, onde a gente tem um grande número de frigoríficos, né, e lembrar dessa questão, né, dos funcionários, né, os funcionários que trabalham nesses locais, né, são pessoas que são locais fechados, né, com muitos funcionários, é uma característica dos frigoríficos, né, é necessário que tenha um grande trabalho manual, e as pessoas ficam muito próximas, né, nas linhas de produção, né, então esses cuidados aí têm que ser redobrados. Então, agora eu vou dar um espaço, então, para a Dayana complementar, então. Bem como tu comenta, né, Suzy? Bem como tu comentou, né? A realidade de cada empresa depende muito do tipo de processo, né? Tem processos mais automatizados, que aí não demandam tanta mão de obra, né? Então, no caso dos abatedouros, a gente tem, do setor frigorífico, a gente tem bem esse cenário e que faz parte, demanda e mais atenção, né? Demanda a criação de planos de contingenciamento mais severos, né? Para que se tenha o controle e a garantia da saúde de todos, né? E assim, né, a indústria, de uma forma geral, as empresas, elas passam por desafios diferentes, né? Tem empresas que estão sendo afetadas economicamente, de acordo com o tipo de mercado, né, que elas atuam, né? Então, como que tá, por exemplo, empresas que vendem que têm os seus mercados voltados para merenda escolar, por exemplo, né? Indústrias que produzem alimentos focados nesse mercado, em que as escolas estão todas fechadas, né? E a questão das empresas também que trabalham focadas para oferecer alimentos para food service, né? Também, então, são exemplos de empresas que acabam tendo impactos econômicos maiores e que aí os desafios estão voltados para a busca de soluções rápidas, né? Busca de estratégias rápidas para mitigar esses problemas econômicos, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente vem observando é que o consumo de alimentos ele vem aumentando de uma forma geral, né? As pessoas seguem consumindo, comprando, né? Então isso impacta no sentido de que as indústrias precisam manter o fornecimento, né? Precisam manter a sua estrutura operacional trabalhando de forma adequada, né? Como a Valéria até comentou, com contratação de funcionários, com aumento de demanda, né? Então, isso traz um cenário de preocupação no sentido de que os cuidados têm que ser a criação do plano para se cuidar dos seus funcionários, dos seus colaboradores, tem que ser muito rápida, né? Para prevenir que surtos aconteçam, né? Então, esses desafios, obviamente, que eles vão ser maiores de acordo com o tamanho da empresa. Quanto maior for a empresa, mais funcionários envolvidos, maior e mais complexo é esse plano, né? Essas ações gerenciais para se cuidar e garantir a saúde de todos, né? Mas a Lise comentou muito bem de várias estratégias que podem ser adotadas, né? Para a gente estar minimizando aumentando o distanciamento, justamente isso, e minimizando o contato entre as pessoas, né, que a gente sabe que a transmissão é via contato físico, né, então são esses desafios, como manter, né, a produção e como manter as linhas de operação funcionando sem a ocorrência de surtos, sem a ocorrência de problemas relacionados aos colaboradores, né. Muito bem, pessoal. Acho bem importante os aspectos que vocês destacaram aí, né, e esses impactos que a indústria de alimentos vem sofrendo, né, principalmente aí os seus colaboradores. Então, eu vou nessa minha próxima pergunta, bem nessa direção, né, nesse caso, então, né, visto esses impactos que a gente está vivenciando, né, qual o papel do sistema de gestão, né, dentro das indústrias de alimentos? Qual é o papel dos engenheiros de alimentos, dos profissionais da área de alimentos neste momento?
Posso responder? Sim, Valéria, por favor. Certo. Vou aguardar aqui a câmera. Bom, então, a minha opinião é que um sistema de gestão bem estruturado é muito importante, sempre, né, muito importante, para que as empresas executem as ações de forma organizada e controlada, sem prejudicar a saúde dos colaboradores e nem a segurança dos produtos. E o engenheiro de alimentos é o profissional que tem a capacitação, então, para orientar essas empresas, para instruir na questão de treinamentos, informar com novidades, com legislações atualizadas, manter as empresas em condições seguras para a continuidade dos seus processos, seja atuando como colaborador da empresa ou como assessor externo. Então, o papel do engenheiro de alimentos é fundamental nessa questão do sistema de gestão. Lisiane, gostaria de complementar? Pode ser? Sim. Deixa eu só esperar aqui para câmera, aparecer. sim. Isso. A gente tem que esperar aparecer. Assim, essencial. Eu não sou engenheira de alimentos como vocês são, assim, eu sou uma química tecnológica, mas que ama os engenheiros de alimentos, tem um carinho muito grande, e é essencial para fornecer, principalmente, assim, toda a parte técnica, capaz de garantir o alimento seguro, mas principalmente, eu vejo assim, fazer o link entre a teoria e a prática. Porque uma coisa é que a gente lê nos livros, mas muitas vezes tem que traduzir para o chão de fábrica, tem que estar em contato, tem que falar para o cliente, né? Muitas vezes, quem tem seu negócio, né? Tem que mostrar o quão bom é seu produto. Então, ali vem toda a tecnologia, mas com uma tradução, né? Fazer uma leitura principalmente mais clara e direta das exigências, né, preconizadas nas legislações vigentes, que são sempre alinhadas com FAO e OMS, que às vezes não são tranquilas de quem não está familiarizado a entender, então a gente tem que fazer essa tradução. Atualmente, extremamente importante, nós que já estamos na área, quem estuda engenharia de alimentos, né, que é passar a informação correta. A internet, hoje em dia, está repleta das famosas fake news. Alguns exemplos que a gente tem por exemplo, tá? Não há nenhuma evidência, comprovação que um alimento foi o responsável pela contaminação por Covid-19. E se a gente for procurar, aparecem notícias quanto a isso. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tentar filtrar e deixar mais claro, né? É nosso papel. Outra coisa que a gente viu foi a utilização de sanitizantes, práticas de higienização inadequadas, isso eu estou falando, né, nem tanto indústria, mas o que a gente viu dos fake news, preparação de géis caseiros, de álcool gel, meu Deus, uma mistura que no fim colocava mais em risco do que outra coisa. Então, nosso papel é esclarecer. Também o engenheiro de alimentos, né, e o gestor é mediador, ele se comunica, até a Valéria comentou ali umas questões problemáticas de turno, de coisas do tipo, né, alta gerência e o chão de fábrica, né, então é uma opinião técnica para quê? Para aquisição de insumos adequados, hipoclorito, álcool, detergente, na indústria, né? Os equipamentos também de proteção ou de higienização, por exemplo, tem agora, se sabe que aqueles secadores de mão utilizando ar quente estão proibidos. Se eles não tiverem um filtro adequado, filtro EPA, eles não podem ser utilizados. Lembra quem vai, né? Algumas indústrias tinham e a maioria dos shoppings tinham. Isso aí vai ser abolido, não tem como se manter, né? Depois da pandemia. Alterações de vestiário, é o engenheiro que ajuda nessa parte. Como vai ser o refeitório, a circulação, a seleção do material adequado das máscaras, dos protetores faciais, as frequências foram, como foi comentado, né, as rotinas de trabalho, será que dá para reduzir
o número de funcionários, aumentar a rotina, mas como fica o processo? Então, isso é a visão do engenheiro. Uma coisa interessante também é que antes o engenheiro tinha uma carga pesada de fiscal, né? Hoje ele está como sendo incentivador da higiene pessoal, né? Principalmente não só dentro da indústria, mas também fora, em casa, incentivar que tenha, porque não adianta ter só aquela higiene adequada dentro da indústria de alimentos e não ter uma educação, né, nessa área fora da indústria, porque vai trazer para o alimento. Acho que de modo geral, é isso. Daiana? Aguardaria a câmera. Eita. Dai, tá sem volume. O microfone. Sem o áudio. Desculpa, Ok. agora sim. E as gurias pontuaram muito bem, assim, eu concordo com ambos os olhares, e principalmente no que a Lise comentou, né, eu queria destacar, assim, que eu concordo muito, assim, o papel do engenheiro é realmente ser fiel aos conceitos básicos, né, ao conhecimento profundo, ao conhecimento científico. Então, o que a gente poderia, assim, sugerir, né, para quem está nos assistindo, né, como engenheiro de alimentos, né, sempre estudar, sempre se aprofundar, sempre buscar ir a fundo antes de tomar qualquer decisão, né, tanto as fake news, quanto até inovações também, que são postas, estão disponíveis cada vez mais aí no mercado, a gente sempre tem que olhar profundamente, né, para elas, tá, sempre estudar profundamente, né, por exemplo, né, tem uma tecnologia que agora, com o advento do Covid, já vem sendo disponível, né, disponibilizada para as embalagens, tá? A gente estuda já há muitos anos, se estuda a aplicação de nanopartículas de prata em embalagens poliméricas, né, com o objetivo de torná-las antimicrobianas, né? Mas o olhar que se teve sempre sobre essas embalagens é para que a face interna da embalagem, que está em contato com o alimento, fosse antimicrobiana, né? Para que pudesse estar aumentando a vida de prateleira desse alimento, enfim, funcionando como uma embalagem ativa. E essa embalagem sempre sofreu muitas controvérsias, justamente pela possibilidade de migração, né, de prata para o alimento, enfim, contaminação com o alimento. Mas hoje, o que a gente já vê disponível no mercado é, por exemplo, uma embalagem que tem, então, a face externa, né, com essas nanopartículas de prata, né, com o objetivo aí de estar sendo uma proteção ativa para fora, né, para prevenir, então, que a embalagem, né, a face externa da embalagem não se contamine, né, ou ao ser contaminada, ela logo seja eliminada essa contaminação microbiana. Isso é uma inovação do mercado, né? O que eu quero destacar em relação a isso, e assim como esse exemplo, tem vários outros, mas o que eu quero destacar em relação a isso é que o papel do engenheiro é, antes de tomar alguma decisão sobre uso ou não, enfim, é se aprofundar, é ver se realmente tem algum estudo científico que comprove a eficácia, né? Como que tá isso? Não simplesmente seguir a coisa do mercado, né? E sim olhar a fundo, né? Eu acho que o nosso papel na academia é formar os engenheiros, é trazer e a gente trabalha muito nas disciplinas essa questão de como fazer uma pesquisa científica, como se embasar para tomar uma decisão, e eu acho que isso é importante se levar isso para a sua vida profissional, tá? É muito importante, porque isso ajuda muito, né, na tomada de decisão lá na indústria mesmo, né? Então, acho que esse papel de se manter fiel, né, aos conceitos básicos, ao conhecimento científico, é fundamental nesse cenário, principalmente nesse cenário de crise, né? Obrigada, pessoal. Obrigada aí pelas colaborações, né? E acho que vocês levantaram aspectos importantes, né, dessa função do engenheiro de alimentos e profissional da área de alimentos dentro das indústrias, né? E eu chamo a atenção de dois aspectos aí que vocês falaram. Um que é essa questão de ser o intermediador, né,
entre os funcionários, né, essa chegada de várias informações, ou também a gente pode falar no sentido de treinamento, né, e também no sentido de disseminar informações corretas para os colaboradores, né, tanto no sentido da condução de novos procedimentos, né, mas também para clarificar possíveis problemas, né, de entendimento com relação aos protocolos que vão ser adotados pela empresa, né, e que os funcionários, os colaboradores têm que seguir. Acho que um outro aspecto importante é essa questão, né, de ação como protagonista, né, do desenvolvimento desses protocolos, dessas metodologias, né, e de adoção de novas tecnologias para enfrentamento do problema. Então, com todo o embasamento que esses profissionais têm, né, sua formação, eles têm condição, né, de dar uma resposta para essa situação. Então, a Daiana lembrou bem, né, da gente aqui, nossos professores, né, atuando na formação de engenheiros de alimentos, o quão importante, né, a gente trabalhar esse pensamento crítico, né, nos nossos estudantes, e a gente vem trabalhando isso bastante na Unicinos, né, a todo momento, né, quando a gente pensa os trabalhos e todo momento quando a gente desenvolve as atividades, é sempre importante, né, questionar e ver da onde que vem aquele fundamento, né, se isso já está sendo aplicado, o que a ciência diz a respeito disso, né, quais são as metodologias que eu posso empregar. Então, é muito importante, né, então, essa ação, né, frente a essa resolução de problemas, né, nesse local, então, que no caso são as indústrias de alimentos, a gente está observando, né, toda essa problemática que está surgindo nos últimos momentos, tá, no último momento. Então, eu gostaria, a gente vai ter ainda tempo para fazer perguntas, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a gente finalizar essa primeira parte, que era o seguinte, essa minha última pergunta vai no sentido de, a gente está vivenciando esse momento bem difícil agora, né, e acreditamos que a gente vai passar por essa, né, a gente está vendo bastante pesquisa na área, desenvolvimento de medicamentos, principalmente de vacinas, né, e eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, mais para adiante, passado esse momento, ou pelo menos passado esse momento de maior crise, né, a gente teve que implementar várias mudanças, né, mudanças de procedimentos, novas tecnologias estão surgindo no decorrer, né, desse período, daí ela citou lá as embalagens, né, inteligentes, ativas, que eventualmente agora tem que dar conta também do que acontece por fora da embalagem, né. A Lise trouxe lá várias informações a respeito de mudanças de procedimentos, e eu pergunto para vocês o seguinte, o que vocês acham que a gente vai ter, né, depois que tudo isso passar, né, quais vão ser os pontos positivos que vocês acham que vão ficar para a indústria de alimentos? Ou seja, o que a indústria de alimentos vai aprender com isso, né, e o que a gente vai ter de ganho, né, a partir do aprendizado, né, dessas situações que nós vivenciamos neste momento? Eu posso responder? Sim, por favor. Eu acho que a crise, né, ela é um acelerador de tendências, né? Ela impulsiona a gente para mudança, para melhoria, porque ela faz a gente sair da zona de conforto, né? Faz a gente pensar, faz a gente agir rapidamente, faz a gente tomar decisões rápidas, buscar soluções, inovar, crescer. Então, esse momento de crise, ele tem que ser um momento que a gente tem que tentar aproveitar, né, para transformar esses desafios em oportunidades. Né? Então, a gente tem que estar atento às mudanças de hábitos do consumidor para se manter vivo no mercado, para que qualquer empresa possa se manter viva, né? E aproveitar a transformação digital que está acontecendo, né? Eu acho que a transformação digital, ela vem auxiliar também as empresas a melhorar a comunicação da indústria de alimentos com o consumidor, né, no sentido de que a indústria pode estar mais próxima do consumidor, pode chegar mais perto desse consumidor. O consumidor de alimentos, ele está há muitos anos chamando pela indústria, né, pedindo que quer mais informações sobre os produtos, que quer entender sobre os seus procedimentos, que quer conhecer cada vez mais o que ele come, né? Então, acho que é um momento que a gente pode, sim, que a indústria pode aproveitar para estar mais próxima, para comunicar essas melhorias, para comunicar a segurança toda que faz o seu trabalho, né? Então, isso, e também aproveitar para conversar cada vez mais, né? Para resgatar muito mais a confiança do consumidor de alimentos em vários aspectos, sobre vários aspectos, né? E mostrar tudo isso. A gente
muitas pessoas não sabem toda essa segurança, essa busca, né, esse trabalho todo de segurança que se faz dentro da indústria de alimentos. Então, isso é importante, né, aproveitar esse momento em que a gente pode estar se comunicando cada vez mais e seguir com isso, né, seguir mais próximo cada vez mais do consumidor. Acho que um dos aspectos seria isso, né. Quem gostaria de dar uma continuidade? Pode ser eu? Sim. Pode ser? Sim, sim. Um ponto positivo, bem positivo, seria a importância que a indústria de alimentos ficou clara, tem para o ser humano. É vital para a nossa sobrevivência. Então, a sociedade viu como é importante. Essencial, é considerada essencial quando, se a gente for pensar, quando outras atividades, outros setores econômicos pararam, né, ou paravam, ou estão parando, ela continua. Tendo que seguir todos os protocolos exigidos e necessários, como a Valéria comentou, gente trabalhando em casa, em home office, pessoas, linha de produção não tem como fazer isso, então tem que seguir trabalhando, tem que seguir com todos os EPIs, com todos os cuidados, né? E o que eu fico mais, assim, entusiasmada é, ultimamente tinha se falado tão mal de alimento processado e o quanto ele foi valorizado agora. Porque não se poderia, lembre no começo da pandemia, encher o carrinho com fruta e verdura, que ela ia, a gente não tinha uma noção de quanto ela ia, quanto tempo a gente ia ficar nessa né, situação. Então, o que a gente comprou? Alimentos processados. E alimentos processados de boa qualidade, com atração sensorial, com seguros. Por quê? Porque o processamento de alimentos, o que é o principal foco dele, o objetivo? Aumentar o shelf life, a famosa validade, né? Ter esse vencimento lá para diante, a gente não sabia como é que ia ser o futuro. Então, isso foi bem importante no momento que a gente estava passando. Outro ponto que eu vejo muito positivo foi a capacidade da indústria de alimentos se adaptar, do engenheiro de alimentos se adaptar e principalmente se reinventar. Como a Dai comentou, assim, as empresas tiveram que buscar outras formas. Então, assim, ó, por quê? Porque foi abalado. Não dá para dizer que todo mundo está igual. Não está. Então, tem que se reinventar. E o último ponto, que a indústria também teve o seu lado humano, solidário. A gente acompanhou pela mídia quantas campanhas de doação de alimentos, empresas grandes, empresas pequenas, restaurantes, quando viram assim, vou ter que fechar, não posso manter meu estoque, vamos se unir e fazer algo, empresas ajudando, empresas grandes aqui do Sul. Então, assim, ó, tem gente com necessidade, as indústrias de alimentos visualizaram e viram isso, né? Tiveram essa capacidade também. Então, eu acho que tem muito ponto positivo. Acho que é isso. Obrigada, Lizy. Valéria? Certo. Aguardando. Isso. Ok. Bom, minha vez. Então, pessoal, acredito que as empresas passarão a dar mais valor para a questão da higiene pessoal, não só a higiene da indústria, né? Uma vez que necessita também dos colaboradores saudáveis para dar a continuidade nos seus trabalhos, nos seus processos. Felizmente, né, eu vejo assim, o vírus não é outro caso de DTA, de doença transmitida pelos alimentos. Ao contrário de que estavam comentando pelas fake news, né? Então, pode-se dizer, os cuidados com a segurança do produto, eles devem ser mantidos sempre e melhorados continuamente, mas os cuidados com a higiene pessoal, eles devem ser intensificados, tendo em vista que o vírus é transmitido de pessoa para pessoa. Então, é a higiene das mãos, é a máscara como EPI obrigatório, tendo em vista que antes não era obrigatório em todos os setores, né? Era mais para quem manipulava diretamente os alimentos. Agora não, como tem essa questão ainda do vírus, então a máscara tem que ser usada por todos, independente do setor.
Outra questão, a limpeza das superfícies de trabalho, dos equipamentos e outros. Com certeza, eu costumo brincar assim, que os treinamentos de boas práticas de fabricação nunca mais serão os mesmos. Tendo em vista que a consciência dos manipuladores de alimentos deve ter aumentado. Porque assim, eu faço treinamentos de boas práticas seguidamente e o pessoal não dá tanta importância para a questão de lavagem de mãos. E agora, então, esse simples ato de lavar as mãos virou uma preocupação no sentido de que tem uma doença e que as pessoas podem se contaminar se não higienizar corretamente as mãos. Então, pessoal, a higiene na produção de alimentos é fundamental, pois sabemos que se assegura dessa forma, então, a entrega de alimentos seguros para os consumidores e garantindo também que os colaboradores sejam mantidos com saúde. Suzy. Obrigada, Valéria. Esperando aqui a câmera. Então, obrigada, Valéria, obrigada aos demais colegas aqui pailenistas, né, pelas contribuições que trouxeram. Eu também vejo como positivo esses aspectos que vocês levantaram, né, essa questão aí da valorização da higienização e da segurança e de todos os programas, né, de qualidade e segurança dentro das indústrias de alimentos, que acaba tendo um maior destaque. Também é muito importante, isso que a Tânia destacou, né, essa questão de reconhecer o processamento de alimentos como uma maneira de obtenção de produtos de alimentos seguros, né, que tem prazo de validade e que, obviamente, né, tem características nutricionais adequadas, né, também. Né? Então, isso foi um grande resgate, digamos assim, deste momento. Né? Sem falar dessa questão de também uma abertura de um canal mais direto com as pessoas, com os consumidores, né, que se desenvolveu nesse momento. Então, acho que sim, a gente vai sair com alguns agregados positivos, né, no aprendizado que a gente teve no enfrentamento dessas situações. Eu gostaria agora, nesse próximo momento, a gente tem tempo ainda, da gente abrir aqui para as perguntas, né? Gostaria que as pessoas que estão aí pelo Teams pudessem fazer suas perguntas, seus questionamentos, a gente tem tempo ainda para isso. Eu já tenho algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram, então a gente vai começar com essas perguntas e sinta-se à vontade, né, para fazer mais perguntas, mais questionamentos, né, digitando pela plataforma do Teams. Quem está assistindo pelo Teams pode apresentar sua pergunta lá e eu faço aqui a pergunta para as painelistas. Então, uma das primeiras perguntas que surgem aqui, né, fala que a professora Lisiane comentou, né, sobre as auditorias, né, que são processos frequentes que a gente tem dentro das indústrias de alimentos, né, e acho que para a professora Lísia, para todas as que estão aqui envolvidas, quer saber se como que estão ocorrendo as auditorias neste momento, né? Elas estão ocorrendo, estão passando por mudanças, né? Qual é o cenário dessa situação atualmente? Valéria disse que pode falar, então eu vou deixar a Valéria começar. Certo. Esperando a câmera. Certo. Então, respondendo ao questionamento, a sistemática de auditorias, neste momento que estamos passando, está sendo mais de forma remota, na parte documental da auditoria. Então, o que as certificadoras estão fazendo? Como a auditoria, ela tem a parte de avaliação de documentos, e depois tem a parte de avaliação dos processos, com entrevistas aos colaboradores, então, neste momento está liberando aos poucos as auditorias remotas, como se diz, que aí o auditor, ele pede os documentos através de uma plataforma, Skype, Teams ou Google Meet, bom, uma plataforma que tenha vídeo, né? Inclusive, então, se for necessário fazer uma entrevista com mais pessoas, então tenha que estar online para o auditor poder questionar. A questão dos registros, então, como a prof. Lisiane tinha comentado, ver os registros preenchidos, assinados, então o auditor, ele pede, então, para verificar esses registros escaneados, né, dessa maneira que se tem.
E aí depois, em até 90 dias, tem que ocorrer, então, a auditoria on-site, que se diz, na auditoria no local. A FSSC, por exemplo, ela permite isso, né? Então, 50% remota, 50% a auditoria feita no site. Aí, claro, não com muitas pessoas, com distanciamento, uso de EPIs, como a máscara, né, o tempo inteiro, e é dessa forma. Antes até a FSSC, essa norma de segurança, não estava permitindo nem auditoria remota, mas agora permitiu a questão dos documentos. Algumas outras normas, por exemplo, como a ISO 9001, que é do Sistema de Gestão da Qualidade, está permitindo auditorias 100% remotas, com entrevistas aos funcionários. Então, o guia da auditoria, né, que é a pessoa que acompanha o auditor, leva o vídeo, leva o celular até a linha de produção, aproxima do colaborador e a entrevista é feita de forma virtual. É assim que acontece. E também, assim, para finalizar, as empresas que tenham a certificação, têm o prazo de validade, né, elas podem solicitar uma prorrogação desse prazo e as auditorias podem ser postergadas em até 6 meses. Então, tem um prazo um pouquinho maior, um pouquinho mais longo, e que se espera que vá melhorar essa situação. Eram esses pontos. Obrigada pela pergunta. Obrigada, é bem interessante essa pergunta, né? E eu até dando continuidade a essa pergunta, eu te pergunto, Valéria, como que estás, né? Tu já atuava há muito tempo, né, em auditorias, né? Mas auditorias de forma convencional, né, presencial. Como é que está sendo para ti, para as empresas, vivenciar esse momento dessas auditorias remotas? Está sendo um desafio? Como é que está sendo? Espera a câmera. Bem, então, sim, é uma novidade, né, para as empresas, porque antes era sempre auditoria presencial. Então, sempre esperava o auditor, enfim, né? E agora as empresas, elas ficam geralmente com dúvidas. Como é que eu posso fazer com os registros, né? Eu tenho que mostrar na câmera, eu tenho que escanear. Então, é essa dinâmica que está sendo diferente. Mas, enfim, a gente vai se adaptando, né, às novas tendências. Certo, obrigada. Imagino realmente que é um desafio, né? Mas como outros setores estão se adaptando, né? As auditorias Sim. também, né? Alguém gostaria mais de comentar sobre esse aspecto? Não? Tá, então, Lise, acho que... Sim. Sim. Ultimamente, assim, não tenho contato direto com a Valéria, né, nas auditorias, mas, assim, eu tenho muitos conhecidos, né, amigos que trabalham com isso, então eles comentam bem o que a Valéria disse, né, que é virtual, né, remota, mas eu vi alguns que conseguiram, quando abrem as bandeiras, fazer alguma visitação. Então, assim, vi que alguns colocaram algo do tipo, né? O problema são as bandeiras no Rio Grande do Sul, né? Vermelho não tem como ir. E outra coisa muito importante, como a Valéria comentou bem no começo, as empresas não estão liberando o acesso. Você já tem que ter um cuidado com os seus funcionários. Imagina um auditor, né? Entrando, é uma pessoa, é uma terceira pessoa, não está ali, né? Não tem como garantir. O que essa pessoa... Hoje a gente tem que pensar muito na bagagem que ela carrega, no vírus que ela está trazendo, né? Então, assim, como garantir? Então, é bem complicado isso, né? Obrigada, Lisiane. Acho que nós temos um tempinho ainda para mais uma pergunta. Nós temos, acho que mais uma ou duas, vamos ver? Acho que mais uma conseguimos. Tem uma pergunta aqui que é no sentido com relação à higienização dentro das indústrias de alimentos. Né? A pergunta é a seguinte, né? Quais são os tipos de sanitizantes mais utilizados, né? E se houve alguma mudança, né, em termos de tipos de sanitizantes utilizados neste momento? Gostaria de começar. Lise, a professora Lisiane vai começar. Uhum.
O que é muito, muito falado é o hipoclorito, né? O hipoclorito, assim, é muito disseminado e ele tem como é que eu posso dizer? Uma especificidade para 2 ambientes. O que se sabe, né? Mas isso tem que acompanhar, tá? Pode ser que o que a gente fale hoje, já hoje à noite mude. Isso tá tudo muito atualizado, mudando muito a cada momento. Então, assim, ó, se tem 2 concentrações de hipoclorito, ambiente de saúde, hospitalar, se indica 0,5% e nas indústrias 0,1%. Então, assim, essa mais ou menos é a diferença. Sempre lembrando que até a engenharia de alimentos estava com alguns vídeos de higienização, né? Lembrando que o hipoclorito é o mais eficaz. O problema é que a gente não pode usar para tudo, porque ele fica resíduo. Então, a gente tem que enxaguar muito bem. E esse é um detalhe também muito importante, que assim a Valéria também pode concordar comigo que às vezes o enxágue é uma etapa que as pessoas esquecem, né? Então tem que lembrar desse enxágue. Por isso que o álcool é tão fácil. Borrifar o álcool é mais tranquilo, mas também não é só borrifar, não é só passar o álcool numa superfície, tu tem que friccionar. Tem estudos que dizem que ele só consegue agir com eficaz com atrito. Não é igual o hipoclorito, que é só uma imersão. Então, tem que acompanhar. Quem é da área tem que acompanhar o que está sendo recomendado, tá? Fora os outros sanitizantes, né, pessoal? Temos vários outros, que vai depender, cada um já tem muito estudo na área de alimentos, o que é específico, dependendo da superfície. A gente tem soda, né, NaOH, utilizado hidróxido, mas nesse caso a gente não comenta, né, sobre isso. Por que é tão importante? E a gente tem que ver, a Suzy é da parte de microbiologia, né? Eu não sou tanto assim, mas é a estrutura do vírus. Porque ele é coronavírus, porque ele tem uma estrutura de coroa, né? Então ele tem um envelope que protege ele. Então o sanitizante, o álcool, o hipoclorito vão abrir essa estrutura, né, Suzy, me corrige depois se eu estiver errada, Sim. E tentar o quê? Não matar, porque não é um ser vivo, né, mas, no caso, destruir essa estrutura dele, e que assim ele seja, como eu posso, me fugiu a palavra agora? Seja inativado. Inativado, isso mesmo, obrigada. Tá? Então, é pela estrutura. Por isso que se fala tanto do hipoclorito e do álcool. Hoje em dia, né? Sim. Até complementando, né? Tanto o hipoclorito como o álcool, né? Álcool 70 são sanitizantes aí tradicionais, né? Que ficaram muito famosos agora nesse período da pandemia. A gente tem que lembrar também que existem outros sanitizantes também, que a gente pode dizer de última linha, né? E até ontem nós tivemos um outro evento aqui na Unicinos, né? Falando do uso do ozônio, né? Que é um sanitizante que já é utilizado bastante, mas fora do Brasil. Aqui no Brasil, em alguns setores é utilizado, mas ele vai agir tanto o ozônio como esses outros sanitizantes que foram comentados agora, né? Vão agir exatamente nesse capsídeo proteico do vírus, né? Então, toda a capacidade infectiva, né, de se ligar à célula do hospedeiro, decorre dessa estrutura, né, dessas proteínas que tem nessa estrutura no capsídeo viral, né, do coronavírus. Então, uma vez que eu consiga atingir, né, essas proteínas, desorganizar essa estrutura, né, o vírus perde essa capacidade de infecção, né. Então, os sanitizantes vão agir deste modo, né. Não sei se alguém gostaria de falar de algum outro sanitizante que é utilizado na indústria de alimentos. Ainda rapidamente, a gente tem um tempinho. Não? Tranquilo? Então, vou só, então, acho que, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tinha uma outra pergunta aqui, que estava mais ou menos no sentido das auditorias, tinha uma outra pergunta aqui de auditoria, mas acho que já foi respondida. Então, a gente está com alguns minutinhos para finalizar. Então, eu gostaria, então, de finalizar, então, esse nosso painel. Eu achei que foi muito, muito interessante, né, todo esse debate que a gente fez, né,
Nossas painelistas trouxeram informações muito importantes, né, mostraram esses contextos, né, que a gente vivia antes da pandemia, agora, neste momento, e lançando perspectivas para o nosso futuro, né? Para mim foi muito interessante mesmo. Acho que todo mundo que participou e assistindo lá nas plataformas no YouTube e no Teams também teve essa impressão. Eu gostaria, antes de acabar, né, de finalizar, eu vou dar um tempinho para cada uma dessas painelistas, né, finalizarem, então, a sua participação, né, antes da gente acabar ainda, que temos ainda 5 minutinhos ainda para o encerramento. Então, por favor, quem gostaria de começar para dar o seu fechamento, né, o seu até logo. A Lise? A Lisiane vai falar? Não, a Lise não. Então eu falo. Tá, Valéria vai começar. Ok, vamos aguardar. Bom, para então finalizarmos, eu acredito assim, que a situação continua sendo positiva, tendo em vista que a produção de alimentos é uma necessidade básica, como foi comentado. Uma outra questão muito importante também a ser comentada é sobre as condições de saúde do pessoal. Eu vejo como uma tendência. Hoje, o que o médico do trabalho faz? Faz um levantamento de exames de saúde, clínicos, simples, alguns exames de sangue, urina, enfim, para os colaboradores, né, dependendo da função que eles atuam, para avaliar se eles podem manipular diretamente os alimentos ou não. Porém, como se sabe, os laboratórios estão testando a vacina contra o coronavírus, esperamos que essa vacina seja aprovada em breve. Então, eu vejo assim, como uma tendência é as empresas solicitarem a vacina para os colaboradores, além dos exames de saúde, né, ou a carteira de vacinação. Assim como tem as campanhas anuais do H1N1, para o pessoal fazer, né? Então, eu acredito que as empresas vão pedir, sim, essa vacina do coronavírus para todos os colaboradores. E, então, para finalizar a minha parte, eu trouxe um pensamento para reflexão. É do escritor Publilius Sirius. Diz assim: o plano que não tem lugar para mudanças é um plano ruim. Fica essa reflexão, então, para vocês. E eram esses pontos, pessoal, que eu tinha para comentar sobre as indústrias que eu tenho mais contato. E eu agradeço a todos pela atenção e fico, então, muito satisfeita em participar deste painel. Muito obrigada. Passo a palavra para a colega. Oi, obrigada, Valéria. Nós que agradecemos, né? É um prazer te ver falando aqui sobre essa temática. Rapidinho? Pode ser eu? Sim. Então, só lembrar, então, que o holofote sempre estava direcionado para o alimento, hoje é o trabalhador, é o ambiente, então isso é bem importante para a indústria de alimentos, mudou assim, né, quem é o protagonista. Lembrando que sem funcionário a gente não tem indústria de alimentos, tudo para, a indústria para, né? E na maioria das vezes é um profissional altamente capacitado, não é fácil tirar um trabalhador da indústria de alimentos e colocar outro. Ele é um trabalhador que tem muito treinamento, tem muita responsabilidade, tá? Não desmerecendo, Deus o livre, as outras profissões, mas assim, e outros setores, né, da economia. E nunca, eu acho que a segurança dos alimentos esteve tão próxima com a segurança alimentar. Porque se a gente não tiver uma segurança garantida de segurança de alimentos, a gente tem uma crise de segurança alimentar. E para quem sempre faz confusão com os termos, segurança alimentar é distribuição, é fornecer alimento para a população. Então, é aquele desespero que alguns países estavam, que a cadeia ia parar, que não ia ter alimento. Graças a Deus o Brasil é gigante, a gente tem ainda bastante fonte aí, e tem indústrias muito, muito boas, né, de alimentos para nos abastecer por um bom tempo. Obrigado, gente. Adorei participar com vocês. Obrigada, Alice. Obrigada também. Bom, então, para Daiana, então eu concluí agora. Eu acho que como as gurias comentaram, né, de uma forma geral, a cultura, né, da segurança dos alimentos, ela já era base, né, na indústria de alimentos, né. Então, a pandemia, ela trouxe
sim, muitos desafios para nós, né? Para que a gente possa repensar nossos hábitos, né? No dia a dia, na indústria, em casa, as nossas práticas, as nossas reuniões, as nossas salas de aula, né, Suzy? Sim, tivemos que mudar. Auditorias, né, Valéria? Com certeza. Muitas oportunidades para a gente repensar, ver formas de, e como a Lise comentou, valorização do ser humano. Isso é muito importante, muito importante. Acho que é um grande aprendizado que a gente tem, né, de todo esse cenário. E claro que a gente espera que alguns hábitos, assim, com o passar da pandemia, eles sejam perdidos, como, tipo, a necessidade de estar se usando máscara o tempo inteiro. Problema, assim, gente, a gente não consegue ver o rosto das pessoas, a gente não consegue ver o sorriso das pessoas, então isso para mim é eu sinto muita falta, né, apesar da gente saber da importância, óbvio que sim, né, a gente espera que logo a gente não precise mais disso, né, nesse nível, óbvio que manter as questões de higiene, de sanitização de mãos, de ambientes, de tudo, né, isso sim, óbvio, né, mas assim, poder ver as pessoas é algo que eu sinto muita falta, né? Então eu espero que isso a gente consiga passar por isso, né? E claro que esse aprendizado principal, assim, de valorização do ser humano, valorização como um todo, né, de toda a sociedade, eu acho que é um grande ganho para nós, né, é uma melhoria e que a gente tem que levar isso, né, para os nossos valores de vida, assim, né, todos os aspectos. Então, acho que é isso, né, espero que logo a gente possa passar por tudo isso, ter logo uma vacina, né, para a gente logo se encontrar presencialmente de novo, né, e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo, sim, fico bem feliz também sempre pelo convite, tá, e muito obrigada, estou sempre à disposição. Obrigada, então, todas as nossas painelistas, né, que estiveram presentes aqui conosco nessa 1h30, né, discutindo essa temática tão importante, né, também fico muito feliz, né, de estar aqui coordenando esse debate, né, e desejamos, né, que esse momento de desafio que nós estamos enfrentando sirvam para a gente aprender, né, e tirar lições boas deste momento, né, que permaneçam, né, para a nossa vida daqui para diante. Tá? Então, muito obrigada pela companhia de vocês, as pessoas que estavam nos acompanhando nesses últimos minutos. Tá? Obrigada.